Ela estava no meio de um campo de soja que valia mais de 2 milhões de euros, com uma colheitadeira do tamanho de uma casa parada há 4 dias, e o homem que ela tinha contratado por último estava arrumando as ferramentas para ir embora sem resolver nada. Pela quinta vez. Pela quinta vez alguém saía daquela propriedade no Alentejo com o bolso cheio e o problema intacto. Isabel Carvalho tinha 43 anos, 3 fazendas espalhadas pelo sul de Portugal, uma frota de equipamentos que valia mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira, e naquele momento, com o sol castigando o chão rachado de outubro e a janela de colheita fechando dia a dia, ela sentia que tudo aquilo estava prestes a desmoronar por causa de uma máquina. Não qualquer máquina. A Claas Lexion 8900, a colheitadeira mais avançada que o dinheiro podia comprar em Portugal, 145 cavalos de potência, sistema de navegação por satélite, cabine climatizada com tela sensível ao toque, a joia da coroa da sua operação, estava ali parada no centro do talhão como um elefante morto. E ninguém sabia ressuscitá-la. Foi nesse momento que alguém mencionou um nome. Um nome que ela nunca tinha ouvido. Rui Santos. Mecânico de máquinas agrícolas. Trabalhava sozinho, em Évora, numa oficina que ela imaginou ser igual às outras. Pequena, improvisada, cheirando a óleo queimado. A pessoa que deu o contato foi o engenheiro Mendes, dono de uma herdade vizinha, que disse apenas, chame o Rui. Ele resolveu para mim um problema que 2 técnicos autorizados da marca não conseguiram. E cobrou menos do que qualquer um deles. Isabel olhou para o campo. Olhou para a colheitadeira parada. Olhou para o celular. Digitou o número e esperou. Rui Santos tinha 38 anos, mas as mãos pareciam as de um homem de 60. Não porque fossem velhas. Porque eram trabalhadeiras. Grossas, calejadas, marcadas por anos de parafusos, graxa, ferro quente e frio, mangueiras reventadas e motores que recusavam. Ele estava embaixo de um trator agrícola velho quando o celular tocou, apoiado num carrinho de mecânico que rangia a cada movimento. A oficina era exatamente o que Isabel tinha imaginado. 2.000 metros quadrados de um galpão que começou como garagem de família e foi crescendo aos trancos à medida que a fama de Rui crescia junto. As paredes eram de tijolo à vista. O chão tinha manchas de décadas. As ferramentas eram organizadas com uma precisão que contrastava com o resto do ambiente. Cada chave no lugar. Cada equipamento de diagnóstico etiquetado. Havia uma ordem silenciosa naquele caos aparente que dizia muito sobre quem trabalhava ali. Alô. A voz dele era direta, sem cerimônia. Do outro lado da linha, Isabel falou sem rodeios. Tinha uma colheitadeira parada. 4 dias. 5 técnicos. Nenhum resultado. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Qual o modelo? Claas Lexion 8900. Mais silêncio. Qual o sintoma exato? Liga, trabalha por alguns minutos e desliga sozinha. Às vezes trava no meio de uma passagem sem nenhum aviso. Os técnicos disseram que era o quê? Um disse que era o sistema hidráulico e trocou válvulas. Outro disse que era o motor de trilha e fez revisão completa. O terceiro achou que era problema de firmware e fez update do sistema. O quarto substituiu o sensor de temperatura do motor. O quinto chegou, ficou 2 horas, disse que era um defeito de fábrica e foi embora sugerindo que eu reclamasse na concessionária. Rui soltou um som baixo pelo nariz. Não era deboche. Era reconhecimento de um padrão que ele conhecia bem. Paga minhas despesas de deslocamento independente do resultado. Se eu resolver, a gente combina o valor. Se não resolver, fico devendo só o combustível. Isabel aceitou antes que ele terminasse a frase. 2 horas e 40 minutos depois, uma Fiat Fiorino branca de 2009, com o para-choque dianteiro segurado por uma abraçadeira de metal, entrou pela porteira de ferro da herdade da Fontinha. O guarda da entrada olhou para a furgoneta com uma expressão que dizia tudo. Olhou para o painel de controle onde tinha uma lista de quem estava autorizado a entrar. Procurou. Não achou. Ligou para alguém. Esperou. Autorizou. Rui passou pelo portão sem olhar para o lado. Conhecia esse tipo de lugar.
conhecia esse tipo de olhar. Não era a primeira vez que chegava numa propriedade de gente rica com uma furgoneta velha e saía dela resolvendo o que ninguém conseguia. E não era a primeira vez que o olhavam como se ele tivesse entrado no lugar errado. A herdade era impressionante. Estradas internas asfaltadas. Pivos de irrigação no horizonte. Silos de armazenamento de soja que pareciam torres. Um escritório moderno com vidro e aço que parecia ter sido pousado ali do nada, no meio do campo. E ao fundo, no talhão maior, a colheitadeira. Rui parou a furgoneta a uns 50 metros da máquina e ficou olhando por um momento pelo para-brisa. A Claas Lexion 8900 era um monstro de aço verde e preto. Quase 4 metros de altura. 8 metros de largura de plataforma. Uma cabine que por fora parecia cápsula espacial. Ele saiu devagar, foi até a traseira da furgoneta, abriu e começou a organizar o que ia levar. Não tinha pressa. Nunca tinha. Pressa em diagnóstico era o que fazia os outros 5 errarem. Foi quando ele ouviu os passos. Rápidos, determinados, calcanhares batendo no chão seco de terra vermelha. Isabel Carvalho caminhava em sua direção com o celular em uma mão e um radiocomunicador na outra. Ela usava calça cargo khaki, bota de couro com solado resistente, camisa de tecido tecnológico e óculos de sol caros que ela não tirou mesmo estando na sombra do galpão. O cabelo castanho estava preso num coque rápido, de quem não tinha tempo para pensar em aparência, mas mesmo assim estava impecável. Rui a avaliou em 2 segundos da mesma forma que avaliava uma máquina. Olhou o que ela mostrava e imaginou o que estava por baixo. Mulher que trabalha de verdade. Mas que também nunca passou aperto financeiro de verdade. Alguém que mandava porque sempre tinha mandado. Você é o Rui Santos. Não era pergunta. Era constatação. Sou. Ela olhou para a furgoneta. Olhou para a caixa de ferramentas que ele carregava, que era velha mas estava impecável por dentro, com cada peça no lugar. Eu já gastei 18.000 euros com 5 técnicos nos últimos 4 dias. A colheitadeira deve estar trabalhando amanhã de manhã ou perco a janela de colheita desse talhão. Vai chover quinta. E quando chove no Alentejo em outubro, para tudo. Rui não disse nada. Começou a caminhar em direção à máquina. Isabel caminhou junto, um passo à frente como quem lidera. Ele deixou. O que os outros fizeram exatamente? Ela foi descrevendo enquanto caminhavam. Ele escutava sem interromper. Cada detalhe que ela dava era uma peça que ele organizava internamente, construindo um mapa do que tinha sido tentado, do que tinha sido descartado, do que provavelmente não estava sendo visto. Quando chegaram na base da colheitadeira, ele parou e ficou olhando para a máquina por quase 1 minuto inteiro sem falar. Isabel cruzou os braços. Esse silêncio a irritava. Os outros 5 tinham chegado cheios de segurança, declarando o problema em menos de 10 minutos. Nenhum acertou. Mas o silêncio ainda a irritava. Pode subir na cabine e ligar para mim. Ela olhou para ele. Eu? Ele olhou de volta, neutro. Se preferir, chama alguém do seu pessoal. Ela subiu. O motor acordou com aquele ronco grave que Rui conhecia bem. O som de um diesel pesado com muito dinheiro dentro. Ele ficou parado ao lado da máquina, de olhos fechados por um instante, só ouvindo. Isabel lá em cima, na cabine, observava pelo vidro com uma expressão entre a curiosidade e a impaciência. O motor rodou bem por 2 minutos. Então começou. Um solavanco quase imperceptível no regime de rotações. Uma variação tão pequena que qualquer um que não estivesse prestando atenção teria ignorado. Rui não ignorou. Ele ouviu. Desliga. A voz dele foi calma, direta. Isabel desligou. Ele começou a andar ao redor da máquina. Devagar. Como quem lê algo escrito no ar. Olhava para pontos específicos, parava, agachava, ficava olhando por baixo com a lanterna, levantava, continuava. Isabel desceu da cabine e ficou de braços cruzados observando. Depois de 15 minutos ela falou. Os outros técnicos já examinaram tudo isso. Eu sei. E o que eles encontraram não era o problema.
Por isso ainda não está resolvido. Ela não respondeu. Mas aquela lógica era inegável. Rui abriu um compartimento lateral que ficava na parte traseira da máquina, na altura do joelho. Era um painel de acesso ao conjunto de controle do sistema de alimentação do rotor trilhador. Um dos técnicos anteriores tinha deixado a tampa levemente desalinhada. Rui notou, mas não disse nada. Ficou observando o feixe de cabos e conexões dentro do compartimento com a lanterna. Então viu. Não tinha como não ver, uma vez que você sabia onde olhar. Um conector multipolar, do tipo que integra 3 sensores ao mesmo tempo num sistema CLAS moderno, estava encaixado com uma das travas laterais quebrada. Do lado de fora parecia conectado. Qualquer teste elétrico básico confirmaria a conexão. Mas dentro do conector, as microlâminas de contato de um dos 3 canais estavam ligeiramente afastadas pela vibração da operação. Quando a máquina ficava parada, o contato voltava pelo peso da gravidade. Quando entrava em operação e começava a vibrar, o canal intermitente se comportava como um sensor com falha. O sistema interpretava como superaquecimento iminente e desligava como protocolo de proteção. Era esse o problema. Não o hidráulico. Não o motor de trilha. Não o firmware. Não o sensor de temperatura. Um conector com uma trava quebrada que ninguém tinha aberto porque estava numa posição pouco óbvia e porque todos os outros chegaram já com uma hipótese na cabeça e foram confirmá-la em vez de investigar. Rui ficou parado por um momento. E foi nesse momento que Isabel, que havia dado alguns passos para atender o radiocomunicador, voltou e o encontrou simplesmente olhando para dentro do compartimento com uma expressão que ela não sabia ler. Ela não sabia que aquilo era a expressão de quem acabou de resolver um quebra-cabeça que 5 pessoas antes não conseguiram. Ela só viu um homem parado. Achou que ele também estava perdido. Vai dizer que não sabe também. A voz dela não escondia o cansaço. Não. Sei o que é. Ela parou. Ficou olhando para ele. O que é? Ele apontou para o conector. Esse componente aqui integra 3 sensores num único ponto de conexão. A trava lateral está quebrada. Olhando de fora parece que está conectado. Mas quando a máquina vibra em operação, o terceiro canal perde contato. O sistema entende como falha crítica de sensor e desliga automaticamente. Isabel se aproximou. Ficou olhando para o conector. Tão simples quanto aquilo. Um conector de 80 euros com uma trava quebrada. Mas como 5 técnicos não viram isso? Por que chegaram com a resposta antes de ouvir a pergunta? Rui disse isso sem arrogância. Era só uma constatação. Ele abriu a caixa de ferramentas, tirou uma pequena maleta de diagnóstico elétrico, um alicate de precisão e um conector sobressalente que ele havia trazido junto com outros componentes comuns de falha em sistemas CLAS. Isabel observou em silêncio enquanto ele substituía o conector com movimentos precisos e econômicos. Sem pressa desnecessária. Sem performance. Só trabalho. Em 11 minutos, o novo conector estava instalado, as travas verificadas, os cabos reposicionados. Liga de novo. Isabel subiu na cabine. O motor pegou. Rodou por 2 minutos. 5. 10. O regime de rotações era estável como o batimento de coração saudável. Nenhum solavanco. Nenhuma variação. Ela olhou para os painéis. Todos os indicadores verdes. Ela engatou o sistema de alimentação. A plataforma de corte se moveu com fluidez. Ela olhou pela janela da cabine para baixo, onde Rui estava encostado na lateral da máquina, de braços cruzados, esperando. Ele a olhou de volta. Aquele olhar dizia, sim, é isso. Ela desligou a máquina e desceu. Ficaram os dois parados por um momento. O vento do Alentejo passava entre eles com aquele cheiro de terra seca e palha que só quem conhece o sul de Portugal entende. Isabel tirou os óculos de sol pela primeira vez desde que ele tinha chegado. Os olhos dela eram castanhos e tinham a dureza acumulada de anos fazendo negócio em mundo de homem. Mas naquele momento havia algo diferente neles. Algo que ela raramente mostrava. Quanto eu te devo? Rui pensou.
Calculou com honestidade, não com esperteza. 2 horas e 40 de viagem para vir. Vou ser mais rápido na volta. 2 horas aqui. Peça que custou 82 euros. Gastos de combustível. Chamemos de 350 euros. Isabel ficou quieta por um segundo. 350. 350 euros. Ela tinha gasto 18 mil nos 5 anteriores. E eles não tinham resolvido. Ele tinha resolvido em menos de 2 horas e queria 350. Você sabe quanto eu gastei com os outros. Sei o que você me disse. Mas o trabalho que eu fiz vale 350. Não vou cobrar pelo fracasso dos outros. Isabel abriu a carteira. Tirou 4 notas e estendeu. 400. O combustível saiu mais caro do que você imaginou e o seu tempo vale mais do que isso. Rui aceitou. Não discutiu a diferença porque era honesta. Mas Isabel não chamou o motorista para acompanhá-lo até a saída. Ficou parada. Ele percebeu. Continuou guardando as ferramentas na caixa com aquela organização cuidadosa que era quase um ritual. Ela observou isso também. Cada chave no lugar. Cada equipamento de diagnóstico guardado com cuidado. Ela conhecia muita gente rica que não cuidava das coisas com aquela atenção. Você sabe que eu precisei de alguém para cuidar da minha frota toda. Ele fechou a caixa. Olhou para ela. Não disse nada. Tenho 62 equipamentos entre colheitadeiras, tratores, pulverizadores e implementos, espalhados em 3 herdades no Alentejo e mais uma no Ribatejo. Tenho um responsável de manutenção que se aposentou em agosto. Desde então é esse circo que você viu. Gente que cobra para vir, desmonta o que não devia, cobra para montar de volta, vai embora e não resolve. Rui a olhou com aquela expressão neutra que ela ainda estava aprendendo a ler. E por que estás a me dizer isso? Ela sorriu. Era um sorriso curto. Habitual de quem sorri pouco. Porque eu observei você. Desde que chegou. Ele esperou. Quando chegou não falou do que cobrava antes de ver o problema. Não tentou impressionar. Não fingiu saber antes de investigar. Pediu para eu ligar a máquina sendo que podia ter pedido ao meu capataz, mas queria ser você a dar a instrução para poder ouvir de onde estava. Ficou em silêncio quando todos esperavam fala. E cobrou menos do que podia porque calculou que era justo, não o que eu aceitaria pagar. Rui ficou olhando para ela. Ela continuou. Também testei você. Quando fui atender o rádio, deixei o João, meu capataz, parado ali perto simulando que estava a verificar uma coisa qualquer. Ele tinha instrução para oferecer dinheiro extra se você revelasse o problema a ele antes de me contar. Para ver se você tentava vender a informação separado. Rui não mudou a expressão. Não aceitou. Não porque soubesse que era teste. Mas porque não funciona assim. Ela sentiu uma vez. Exatamente. Ela fez o número. 4.000 euros por mês. Carro da herdade para deslocamentos. Oficina própria na herdade de Évora, que ficava mais perto da cidade dele, para ele continuar atendendo clientes próprios se quisesse. Plano de saúde. Mais um bônus anual atrelado à disponibilidade da frota. Quanto menos máquinas paradas, maior o bônus. Ele seria avaliado não por horas trabalhadas, mas por resultados. Rui ficou olhando para o campo enquanto ela falava. A soja se estendia até o horizonte como um tapete verde amarelado. A colheitadeira atrás deles estava pronta para trabalhar. A janela de colheita ainda estava aberta. E aquela mulher estava lhe oferecendo uma vida diferente. Preciso pensar. Ela sentiu. Tens até sexta. A colheita começa quinta cedo se não chover. Quero uma resposta antes disso. Ele pegou a caixa de ferramentas, foi até a furgoneta, colocou no banco traseiro. Ficou um momento com a mão na maçaneta da porta. Olhou para a colheitadeira uma última vez. Então olhou para Isabel. Não era uma mulher que pedia favor. Não era uma mulher que suplicava. Mas era uma mulher que reconhecia valor quando via.
E isso era raro o suficiente para valer alguma coisa. Na estrada de volta para Évora, Rui dirigiu devagar. Não por causa do carro. A Fiorino tinha seus problemas, mas ia devagar porque estava pensando. Tinha saído de casa aos 16 anos para aprender mecânica com o tio, que tinha uma oficina em Beja. O tio era um homem simples que dizia que máquina boa é máquina que trabalha, e máquina que trabalha é mecânico que fez o trabalho certo. Tinha levado isso para a vida. 22 anos depois, tinha uma reputação construída palavra por palavra, serviço por serviço, problema por problema resolvido. Nunca tinha cobrado mais do que o trabalho valia. Nunca tinha inventado defeito onde não existia. Nunca tinha dito que sabia quando não sabia. E nunca tinha ganhado dinheiro bom. Sempre o suficiente. Às vezes nem isso. O telhado da oficina em Évora tinha uma infiltração que ele remendava todo inverno. O fusível do ar-condicionado da Fiorino tinha queimado em junho e ele não tinha arranjado tempo de trocar porque sempre havia outro serviço mais urgente. Tinha uma filha de 12 anos que queria estudar música e ele calculava mentalmente o custo das aulas toda vez que ela mencionava. 4.000 euros por mês era mais do que ele ganhava em 3 meses de bom trabalho. Mas trabalhar para alguém era abrir mão de uma liberdade que ele tinha construído sozinho. Era depender de uma aprovação que nunca tinha precisado. Era colocar a sua reputação nas mãos de uma empresa e de uma chefe que ele mal conhecia. Ficou 3 dias sem dormir direito. Na quarta de manhã, às 6 da manhã, antes de abrir a oficina, sentou na soleira da porta com um café e ficou olhando para a rua vazia de Évora acordando devagar. E percebeu que a resposta já estava tomada desde a estrada de volta. Tinha só demorado a admitir. Ligou para Isabel às 7h15. Ela atendeu no segundo toque, como se já estivesse esperando. Aceito. Mas tem uma condição. Ela esperou. Eu trabalho à minha forma. Diagnóstico antes de ação. Não troco peça por trocar para cobrar revisão. Se eu disser que o problema é X, o problema é X. Se eu não souber, digo que não sei. E não me peça para justificar minha decisão técnica para quem não entende de mecânica. Ela ficou em silêncio por 2 segundos. Combinado. Bem-vindo. Os primeiros meses foram de adaptação mútua. Isabel era exigente com o resultado e tinha a paciência curta de quem está habituada a resolver tudo rápido. Rui era metódico e não abreviava processos porque alguém estava com pressa. Houve tensão. Houve momentos em que ela entrava no galpão da herdade querendo resposta imediata e ele estava no meio de um diagnóstico que não admitiria interrupção. Houve um episódio em que ela achou que um trator estava com problema no diferencial e mandou mensagem pedindo troca urgente de componentes, e ele respondeu, com toda a calma, que o problema era na calibração do sensor de carga do eixo traseiro e que ia custar 90 euros em vez de 2.800. Ela não respondeu por um dia inteiro. Depois mandou um áudio curto. Obrigada. Era tudo. Era o suficiente. Com um ano, a disponibilidade da frota tinha subido de 72% para 93%. Aquilo em linguagem de engenharia de produção significava que as máquinas estavam trabalhando quase todo o tempo que deveriam, com paradas mínimas e planejadas. Em linguagem de herdade, significava que a colheita de Isabel tinha sido a mais eficiente dos últimos 6 anos. Menos máquinas paradas. Menos janelas de colheita perdidas. Menos soja deixada no campo por falta de equipamento. O bônus de Rui no final do primeiro ano foi de 8.000 euros. Ele usou para trocar o telhado da oficina que ainda tinha em Évora, onde continuava atendendo clientes particulares nos fins de semana porque a cláusula do contrato permitia e porque ele não conseguia ficar completamente longe da independência que tinha construído. Com 2 anos, Isabel Carvalho abriu uma 4ª herdade, desta vez no Algarve, num projeto de agricultura de precisão com tecnologia de irrigação por satélite. Rui passou 3 semanas lá no início, instalando os sistemas de monitoramento e criando o protocolo de manutenção preventiva. Quando voltou ao Alentejo, Isabel o chamou para uma reunião no escritório de vidro e aço que ele ainda achava deslocado no meio do campo. Havia um advogado sentado do lado dela. E uma pasta sobre a mesa. Rui olhou para a pasta sem entender.
Isabel abriu sem cerimônia. Quero que seja sócio. Não funcionário. Sócio. 5% da operação agrícola das 4 herdades. Documentado. Registrado. Com participação real nos lucros. Rui ficou olhando para os papéis. Ficou em silêncio por um tempo que o advogado achou desconfortavelmente longo. Isabel não se mexeu. Por quê? A voz de Rui saiu mais baixa do que ele pretendia. Porque em 2 anos você nunca me enganou. Nunca inflacionou um orçamento. Nunca fez um serviço desnecessário. Nunca aproveitou que eu não entendo de mecânica para me vender problema que não existia. Quando errou, me disse antes de eu descobrir. Quando acertou, não esperou elogio. Isso é o tipo de pessoa com quem eu construo negócio. Não o tipo de pessoa que eu emprego. Há uma diferença. Rui ficou olhando para ela. Olhou para o advogado. Olhou para os papéis. Pensou no tio de Beja. Na soleira da oficina em Évora. No telhado que tinha remendado por anos antes de poder trocar. Na filha que tinha começado as aulas de música. Assinou. 3 anos depois, Rui Santos ainda chegava às herdades numa furgoneta. Não a Fiorino de 2009, que ele tinha aposentado com respeito, mas uma Transit nova, equipada como uma oficina móvel, com todo o equipamento de diagnóstico de última geração que ele havia especificado e que a empresa havia comprado sem questionar. Ainda usava o macacão azul. Ainda tinha as mãos grossas e marcadas. Ainda olhava para uma máquina em silêncio antes de dizer qualquer coisa. Mas agora assinava cheques junto com Isabel nas reuniões de planejamento. Agora tinha voz sobre quais equipamentos comprar. Agora a filha estudava num conservatório em Lisboa e ele visitava toda vez que podia. Ainda atendia clientes particulares nos fins de semana em Évora, porque havia decidido que nunca deixaria de fazer aquilo. Não precisava. Fazia porque era quem ele era. A Class Lexion 8900 que ele tinha consertado naquele outubro quente ainda trabalhava. Ele fazia a revisão preventiva dela 2 vezes por ano com a atenção que um médico dá a um paciente importante. Um dia, durante uma dessas revisões, Isabel parou ao lado dele e ficou olhando enquanto ele trabalhava. Disse, quase para si mesma, que o conector que tinha causado todo aquele problema era tão pequeno que cabia na palma da mão. Ele respondeu sem parar o que estava fazendo. Os maiores problemas cabem na palma da mão. É por isso que a maioria não consegue enxergar. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois foi resolver outras coisas. Mas antes de ir, olhou para ele uma vez mais. Havia algo naquele olhar que era mais do que satisfação profissional. Era o reconhecimento de que certas pessoas aparecem na sua vida num momento específico e mudam a direção de tudo sem fazer barulho nenhum. Sem discurso. Sem fanfarra. Só com o trabalho feito do jeito certo, cobrado pelo que valia, entregue com honestidade. E que isso, no fim das contas, era a coisa mais rara que existia.